Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou começar uma série de vídeos mostrando algumas agulhas para tecer meias, né? Alguns métodos. Eu já tenho dois vídeos de dois métodos, tá? Mas esse triozinho aqui, eu costumo dizer que ele é o primo do conjunto de 5 agulhas. Existem pessoas que dizem que esse trio ele é o melhor para construir meias. Bem, na minha opinião, eles são bons, são muito bons. E eles realmente deixam bem seguros por conta da meia ficar desta forma neles. E aí elas não caem. Já o conjunto de 5 agulhas, a pessoa que não tem muita experiência, ela fica com um pontinho mais frouxo e aí ocasiona de perder pontos, ocasiona de deixar aquela lacuna aqui na parte de uma transição de uma agulha para outra. Então, assim, são N motivos que fazem com que o conjunto de 5 agulhas não seja muito usado. Esse aqui é o Crassio Trio da AD. Essa minha aqui é de 2,5. Eu aproveitei que eu vou ter que fazer uma amostra. Esse fio que eu tô usando é uma lã do Fios da Fazenda, tá? É a lã solo. E eu vou fazer uma amostra. Nessa amostra eu não vou estar simulando, eu vou estar construindo um cano de meia. Eu não gosto daquela que eu tenho que simular, pois eu quero ver verdadeiramente como os meus pontos vão estar nesta amostra. Então, nada como você já construir a sua amostra construindo um cano de meia. Vou colocar 60 pontos nas agulhas, 30 de um lado e 30 de outro, tá? Para eu ver como é que os meus pontos na agulha de 2,5 vai se comportar. Vou estar colocando nas agulhas da forma tradicional. Vou fazer a montagem tradicional, tá? A long tail. Que mais? Vou colocar 30 pontos nesta primeira agulha. E quando eu voltar, eu vou estar mostrando como colocar na outra agulha. Como vocês podem imaginar, né? Aliás, como vocês podem observar, long tail normal, tá? E vou colocar os 30 pontos nessa agulha e eu volto iniciando a colocar os outros 30 na outra agulha. Perfeito. Na primeira agulha, eu já coloquei os meus 30 pontos. Agora, vou iniciar a colocada dos outros 30 pontos. Aí eu chego mais pra cá. Essa minha primeira montagem. Eu venho com a segunda agulha, que é assim também que eu costumo fazer a montagem do conjunto de 5 agulhas. Eu vou só colocando aqui e vou fazendo. Coloquei a primeira, tá? E vou colocando os pontos na segunda. Vejam que fica o primeiro ponto tem que ficar bem pertinho, tá vendo? Bem pertinho. Eu vou colocar os 30 pontos na segunda agulha e volto já. Pronto. Nesse momento, eu acabei de colocar os outros 30 pontos na segunda agulha. E aí nós vamos organizar de forma que as duas agulhas elas fiquem com os pontos certinhos, tá? Desse lado aqui, ó,
as barriguinhas desse lado aqui, o ponto na sua forma correta de estar, tá? Eu costumo fazer isso aqui. Eu terminei de colocar os pontos, eu venho aqui e faço um pequeno nozinho, mas eu não aperto, tá? Para que depois eu venha a desmanchar, tá? Para organizar eles. Eu puxo esse rabinho para cá, para dentro. Veja, eles estão, ó, do direito, certo? Eu vou trabalhar com esse fio aqui para trás, ok? Eu venho com a minha terceira agulha. Venho com a minha terceira agulha aqui, ó. Eu boto pra frente. Não. Vou botar pra trás. Aí, novamente, eu arredo aqui, ó. Eu puxo pra cá, pro começo da agulha, pra eu poder trabalhar com esses fios. Aí, ó. Eu venho aqui, ó. Esse é o primeiro. Eu não vou enganar vocês. A primeira, para quem nunca trabalhou com acrácio, a primeira carreira, ela é sempre assim, mais trabalhosa, tá? Mas depois da primeira carreira, tudo fica tranquilo, tá bom? E a primeira carreira, eu costumo fazer tona e meia. Depois é que eu entro para começar a nossa sanfoninha. E sim, eu faço uma sanfoninha de no máximo 5 carreiras, para que ela não enrole. E eu termino todas as 10 por 10, porque temos que fazer 10 centímetros por 10 centímetros. Então, quando eu termino, chego nos 10 centímetros de comprimento, eu vou lá e faço mais uma, para não enrolar, para eu poder fazer a medição correta, né? Faço mais uma sanfoninha embaixo, para que fique tudo ok. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou fazer a carreira toda e meia. Como vocês podem observar, para mim já fica mais fácil, porque eu já trabalhei com elas e eu tenho o costume de trabalhar com um conjunto de 5 agulhas. Basicamente, para mim, é como se eu estivesse trabalhando com um conjunto de 5 agulhas. No caso aqui, 3 agulhas, né? Eu vou só substituindo. Ai, caiu aqui, escorregou. Ela é bem... Você tem que tomar cuidado, porque como ela é de um material metálico, ela escorrega bastante, tá? Então, para não escapar o ponto, tem que ter bastante cuidado, prestar atenção. E você vai fazendo assim. Eu, quando terminar aqui a minha carreira, eu volto para mostrar para vocês. Aqui eu voltei já no último ponto da minha volta inteira que eu fiz em meia. Pronto. Cheguei aqui no início novamente, aí eu puxo, tá? E é isso que muitas pessoas dizem que ela é mais segura, justamente por isso. Porque quando você termina, você bota bem no meio dela e ela não escorrega o ponto, não cai o ponto, tá? Você não precisa se preocupar, a não ser que você deixe cair como aconteceu comigo, né? E agora, neste momento, lembrando que aqui eu coloquei 60 pontos para fazer a minha amostra. Aqui eu vou começar a fazer a sanfona e depois eu entro verdadeiramente na confecção dos pontos malha, para eu poder ver como é que vai ficar esses pontos na Crácio, com o fio solo, tá? Utilizando uma agulha de 2,5. Lembrando que eu tenho que puxar sempre o rabinho do fio para cá, para dentro, para poder trabalhar sem usar ele, né? Que já aconteceu comigo.
Enfim, eu vou construir aqui a minha amostra e eu volto depois para mostrar para vocês. Bem, aqui eu já fiz o tanto de sanfoninhas que eu quero para minha amostra. Eu já terminei aqui, como vocês podem observar. Lembrando, eu coloquei 60 pontos e nesses 60 pontos eu simplesmente multipliquei o tanto de pontos que eu iria utilizar para fazer essas sanfonas, para que elas não viessem a estar, vamos dizer, repetindo. Por exemplo, eu sempre vou colocar da seguinte forma: eu vou multiplicar 6 mais 6, multiplicar não, vou fazer a adição de 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, para eu chegar num total de 60. No caso aqui, eu fiz 3 por 3. Então, para eu saber se o 3 por 3 ele vai funcionar no tanto de pontos que eu preciso colocar na minha meia, eu tenho sempre que ou fazer uma multiplicação ou ir adicionando. Caso você não saiba, eu vou trabalhar com 6 pontos, então eu vou botar 6, mais 6, mais 6, até chegar num total de pontos que eu queira, ou para uma amostra ou para uma meia. Então aqui eu já terminei a minha sanfona e a partir da próxima carreira que vai se iniciar, eu vou fazer somente pontos meias. E eu vou ter que chegar em 10 centímetros para eu poder ver quantas carreiras eu vou fazer em 10 centímetros. E quando eu for fazer a medição, quantos pontos em 10 centímetros eu vou obter desta minha amostra. Porém, eu só vou poder fazer essa medição depois que ela estiver devidamente molhada e seca. Por quê? Porque é depois que você faz essa pseudo-blocagem, porque nesse caso aqui eu só vou molhar ela, eu não vou colocar nenhum ingrediente, nenhum sabãozinho, não, eu só vou molhar ela e vou deixar ela secar no plano. Então eu só posso fazer essa medição após essa molhagem, tá? Que aí eu vou ver como verdadeiramente os meus pontos se comportaram na minha amostra circular. Lembrando que quando você vai tecer algo em plano, seja ele um suéter, seja ele um cardigan, seja ele uma meia, eu tenho que fazer uma amostra como eu vou tecer. Nesse caso aqui eu estou fazendo uma amostra de meias, então ela tem que ser em circular. Se eu fosse fazer um cardigan, que ele é tecido aberto, aí sim eu vou tecer ele em plano. Se eu vou tecer uma gola, ela tem que ser também circular, porque você tem que ver o tensionamento de pontos. Você pode tecer a sua amostra até um pouco mais de 10 centímetros, porque muitas das vezes as nossas amostras, elas só vão ficar com tensionamento, vamos dizer assim, mais melhor com o passar um certo, vamos dizer assim, depois de umas certas voltas, né? Então é interessante que você teça mais de 10 centímetros, ok? A amostra, gente, ela é muito importante. Ela é o começo de tudo. E você não deve, de maneira nenhuma, ter preguiça de fazer amostra. Eu sei que muita gente não gosta de fazer amostra porque acha que é uma perda de tempo. Gente, não é, tá? O seu trabalho, ele só vai ter êxito se você fizer uma amostra bem feita. Caso você não faça uma amostra bem feita, essa amostra, ela vai te enganar. Ela vai te dar um falso resultado. Então, assim, levem a sério as amostras.
tirem um dia, e eu digo sempre isso, toda vez que eu não conheço um fio e que eu tenho que trabalhar com ele e que eu comprei para fazer um projeto, eu até esqueço o projeto, porque eu vou tecer amostras. Ah, outra coisa, em uma amostra você pode tecer com duas espessuras de agulhas, tá? Nesse caso aqui, eu vou tecer apenas com a 2,5, mas você pode fazer uns 12 ou 13 centímetros com uma agulha, aí você dá um intervalo, fazer uma carreira inteira em ponto tricô, e aí iniciar uma nova amostra, nessa mesma amostra, com outra espessura de agulha. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que a Crácio, se vocês prestarem atenção, ó, ela aqui, ela é mais fina, tá vendo? Aqui é a ponta lace e aqui a ponta dela, ó, é uma ponta básica. Ou seja, eu tenho os dois tipos de pontas, tá? Nesse conjunto de agulhas. Na AD colibri também acontece isso. Em um lado da AD é uma ponta lace das agulhas, do conjunto de agulhas, e do outro lado, em todas as agulhas, uma ponta é básica, outra ponta é lace, tá? Então eu vou continuar aqui a minha amostra e quando ela estiver pronta eu volto para mostrar para vocês. Bem, aqui eu já estou fazendo o arremate dessa minha amostra e sim, eu sou bem metódica quanto a fazer amostras. Eu estou fazendo o arrematezinho para quando eu for medir essa amostra, ela não ficar me dando trabalho, sabe? Então ela ficar bem paradinha, bem bonitinha, direitinha, sem ficar enrolando, tá? E aqui eu já tô nos últimos pontos para poder fazer essa amostra, para terminar essa amostra. Bem, uma coisa que eu tenho que dizer a vocês. A minha amostra não vai dar para eu fazer a medição dela de 10 centímetros. Eu só vou conseguir fazer a de 5 centímetros. Aí o que vai acontecer aqui, ó. Aqui a amostra, aqui ficou mais apertadinho do que eu queria, mas o interessante é aqui. Aqui, como vocês podem observar, ela deu uma pequena variada, mas isso aqui vai ser, vamos dizer assim, eu vou organizar, eu vou ver como é que ela vai ficar depois que molhar, porque isso aqui é lã pura, tá? Aí aqui eu vou fazer a medição dela, ó, assim, em 5 centímetros em vez de 10. Por isso que eu tenho dessas reguinhas aqui. Essa aqui, no caso, é da Tulip, tá? E ela é de 5 centímetros. Então, eu vou, depois que ela molhar e eu colocar elas organizadinhas em cima de onde eu preciso, eu vou ver quantos pontos vão ser aqui em 5 centímetros. A carreira em 5 centímetros, perdão. Quantos pontos tem em 5 centímetros e quantas carreiras tem em 5 centímetros. Então, é isso. Terminada aqui a minha amostra. E depois que ela secar, eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Ah, e eu ainda vou mostrar para vocês como é que a gente coloca depois de molhar lá para secar. Então, é isso. E eu volto depois. E aqui está o término da minha amostra. Ela está agora blocando. Eu não estiquei ela, eu simplesmente deixei ela aqui, coloquei os alfinetes de blocagem e aqui tá aqui a minha meia de ovelhinha, que ela tá nesse caso aqui ela tá no blocador dela e vai ficar aqui até secar, ok? Então é isso. Muito obrigada por me acompanharem neste vídeo. E é isso, e tchau!